Pai, em nome de Jesus, Senhor é o convidado principal dessa noite. Jesus, nós cantamos, nós relembramos a Tua morte, relembramos que foi por amor que o Senhor fez isso, o Senhor se entregou, porque o Senhor nos ama. E não bastasse a Tua morte, a Tua ressurreição por nós, não bastasse isso, o Senhor ainda se preocupa em ensinar a Tua igreja, o Senhor ainda se preocupa em caminhar com ela. E nessa noite, Senhor, mais uma vez, está aqui para nos ensinar, está aqui para nos trazer da Tua palavra. Que o Senhor possa ter liberdade entre nós, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor haja com poder. Nós queremos deixar o Senhor ser Deus neste ambiente. Que a nossa incredulidade, que a nossa falta de fé não limite o Teu agir, Deus. Ser propício e misericordioso nessa noite para cada um que veio te receber. Cada um que tem sede, cada um que tem fome possa se alimentar de quem Tu és, porque o Senhor é rico em bondade e misericórdia. Assim nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra comigo Hebreus 12. Hebreus 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. E eu vou ler na versão NVI. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse é um texto muito conhecido da igreja, esse é um texto muito comentado, muito pregado. Eu mesmo já preguei ele algumas vezes. Provavelmente você já ouviu diversas pregações e eu não tenho a pretensão de reinventar a roda ou trazer alguma revelação que nenhum outro pastor trouxe, porque esse não é o meu papel. Meu papel é simplesmente entregar uma palavra da parte de Deus, e eu espero que o Espírito Santo fale aos nossos corações. O ponto é que quando nós lemos esse texto que eu li, algumas verdades estão estão explícitas nele. Não é necessário que você seja crente, não é necessário que você seja um cristão que congregue, para que você entenda o que a palavra está dizendo. Basta você saber falar o português e ter um mínimo de interpretação de texto. Então, algumas coisas que o texto nos deixa claro e que eu gostaria de comentar aqui. Primeira coisa que para mim fica claro é que Deus tem uma carreira proposta. Deus tem para você e para mim, e para qualquer cristão, para qualquer um que se achega a Ele, uma corrida proposta. É o que está escrito aqui. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quem faz essa proposta não sou eu. Quem te propõe uma corrida não é o pastor Marcelo. Aliás, antes que eu me esqueça, o pastor Marcelo hoje e a pastora Helena não estão aqui porque eles estão em Campos do Jordão. O pastor Marcelo está pregando, então por isso eles não estão aqui hoje à noite. Mas não é ele nem eu que estou propondo algo para vocês. Não é nenhuma liderança, é o próprio Deus. A partir do momento que você se achega a Ele, Ele logo lhe propõe algo. Assim, filho, eu tenho uma carreira para você correr. Eu tenho um caminho para você trilhar. Essa é a primeira coisa que me saltou aos olhos nessa porção desse texto, dessa carta. Então, que você tenha consciência
De que se você está com Deus, se você é um crente, se converteu, entregou sua vida a Deus, Ele tem um trilho para você percorrer, Ele tem um caminho, uma corrida para que você corra. E Ele te propõe isso. Segunda coisa que eu entendo lendo o texto é que essa corrida não é fácil. Essa corrida não é uma caminhada na qual você caminha olhando os pássaros, numa sombra, com um coco, tomando uma água de coco na mão. É bem claro que Deus muitas vezes vai proporcionar para a gente esses tipos e esses momentos. Mas a vida no seu contexto geral, ela não é uma caminhada fácil, ela é uma caminhada onde vai haver obstáculos, onde vai haver percalços, onde muitas vezes nós vamos ter vontade de desistir, de parar. E é o que o texto está dizendo. Ele não fala? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança. Quem precisa perseverar é porque não é fácil. A perseverança faz parte daquilo que você quer desistir. Se você precisa perseverar, é porque em algum momento você não quer mais. Então, a carreira, a corrida que Deus nos propõe, muitas vezes vai nos fazer tentar desistir, vai nos fazer querer parar. A terceira coisa que eu entendo é que não é uma corrida que ninguém correu. O que eu entendo lendo o texto é que essa mesma corrida que foi proposto para mim e para você, foi proposto para vários homens de Deus, que correram essa corrida e que venceram nessa corrida. Porque começa o capítulo 12 falando sobre, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ele está fazendo referência a todo o capítulo 11 de Hebreus, que vai nos contar, vai nos dar um rol, uma galeria de heróis da fé que venceram nessa corrida, nessa carreira. Então eu entendo que não é um privilégio nosso essa carreira. Muitos homens correram e muitos homens ainda vão correr e terão a proposta de Deus para correr uma carreira. E por fim, a quarta coisa que eu entendo só lendo esse texto é que existe um ponto no qual nós devemos focar. Eu brinquei hoje de manhã que pensa numa pessoa sem direção, essa pessoa sou eu, queridos. Eu sou terrível. Sou terrível. Se me colocam num bairro, eu não sei exatamente, me colocam num bairro que eu não conheço, falam assim, onde fica Caçapava? Eu não tenho essa inteligência espacial. A minha esposa é fantástica. Mas se você for colocado hoje aqui, se eu fosse colocado hoje aqui, eu vou dar um exemplo, tá? E falasse assim, agora você vai lá para o Majestic, para o bairro Majestic. Eu não ia saber nem por onde começar. Mas se falasse assim, lá no bairro Majestic tem uma torre de 50 metros de altura, vermelha. Eu ia bater o olho daqui, eu ia ver a torre lá. E aquela torre ia me guiar. Vocês estão comigo? O que a palavra está dizendo é que, tendo os olhos fitos em Jesus, nós devemos percorrer a carreira. É em Jesus que nós devemos olhar enquanto percorremos a carreira. Não é para o lado, não é para as adversidades, não é para nada. É em Jesus, não é nem para o caminho que você deve olhar. É para Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, nós devemos caminhar. Ele é o ponto de referência. Ele é o alvo. Amém? Agora, como eu falei, nessa caminhada, queridos, muitas vezes não é muito fácil. Essa caminhada muitas vezes traz algumas dificuldades, desafios para nós. E eu queria que nós pudéssemos
pensar nas dificuldades que nós temos tido. Nessa noite eu queria te perguntar algo muito importante. Há algo proposto para você, há uma corrida proposta para você. E eu quero te perguntar, como é que está a sua corrida? Faça uma análise. O Senhor te propôs uma corrida. Como anda a sua corrida? Você tem de fato corrido a carreira? Você tem caminhado na carreira? Você tem andado na marcha atlética na carreira? Sabe o que é marcha atlética, irmãos? Aquela... Jamais vou fazer isso aqui para vocês verem, tá? Mas a marcha atlética é aquela corrida que a pessoa não tira o pé do chão. Ou seja, ela tem que andar rapidinho. Como é que está a sua corrida? Como é que está a sua resposta à proposta do Senhor? Se você me responder, pastor, estou Usain Bolt, voando baixo, correndo maravilhosamente, eu vou te parabenizar, irmãos, e vou te falar, continue assim. Esse é o foco. Seja inteligente. Lembre-se que a vida cristã é uma maratona. Não adianta você correr que nem o Usain Bolt 100 metros e no primeiro quilômetro cansar. Seja inteligente, mas não pare de correr. Não pare de correr. Agora, se você falar para mim, pastor, sabe como que é? Eu estou meio cansado, estou meio parado. Queridos, a pergunta é por quê? Por que que você não tem corrido a carreira que Deus te propôs? E não venha me falar que Deus não te propôs porque Ele propôs. Mas eu não sei o que Deus me propôs, pois vá ler na palavra o que Ele te propôs. Não espere um anjo descer do céu e te revelar. Não espere um arrepio. E o Espírito Santo te confirmar através de profetas. Pode fazer isso? Pode. Ele faz isso? Ele faz. Mas não use isso de desculpa para não buscar na palavra o que você precisa fazer da sua vida, enquanto cristão e enquanto corredor de uma carreira proposta pelo Senhor. Se você tem andado aquém daquilo que você sabe que você pode, eu queria te fazer uma pergunta também. O porquê? Quais são os motivos que te fazem parar? Quais são os motivos que te fazem caminhar enquanto você deveria correr? E a palavra mesmo nos responde. Aqui a palavra separa em 2 pontos. O pecado, desvencilhando do pecado e do peso que tenazmente nos assedia, diz lá na revista atualizada. Aqui na NVI ele diz, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Não está falando de pecado. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Bom, vamos começar com o pecado. Queridos, não pense você que você vai conseguir correr uma maratona com pecado. Essa maratona nada tem a ver com o seu físico, tem a ver com o seu espiritual. Se você é uma pessoa que vive no pecado, se você que está em casa nos assistindo no YouTube, você vive usando a sua internet para ver coisas que você não deve, pornografia, deixa eu te falar, você está cheio de pecado. E no pecado não há como, queridos, espiritualmente você está pesado. Você está pesado para correr uma carreira proposta pelo Senhor? Não há como, queridos. Eu falei algo muito forte e eu vou repetir hoje de manhã, até postaram nas nossas redes sociais. Porque realmente foi o Espírito que me mandou dizer, sabe, quando tentamos correr a nossa carreira espiritual, de vida cristã, com pecados não confessados, com uma prática do pecado. A pessoa vive no adultério e está querendo correr a carreira cristã. A pessoa vive na pornografia e está querendo correr a carreira cristã. A pessoa vive em dívida, vive sonegando e querendo seguir a carreira que está proposta. Deixa eu te falar, a sua corrida, queridos, a sua corrida
é motivo de piada para os demônios. Pesado, né, irmãos? Mas se a palavra está dizendo livre-se do pecado, é porque você pode se livrar. Eu posso me livrar. Se a palavra está dizendo livre-se do pecado, nós podemos nos livrar do pecado. Talvez seja difícil, não estou falando que é fácil. Talvez você esteja tão enredado no pecado que você não consegue sozinho, mas deixa eu te falar, a igreja está aqui para isso. A palavra de Deus diz: arrependa-se. Arrependa-se, vai confessar o seu pecado, aquilo que você tem pecado constantemente. Chame um pastor, chame um líder, confesse o pecado para que você seja curado. Mas não tente correr a carreira com o peso do pecado, irmãos. É como correr uma maratona com 100 quilos nas costas. Você vai cair. Esse é o pecado. Mas a palavra diz de outra coisa que não é pecado, que é o peso. Aqui na NVI, tudo aquilo que te atrapalha de correr. O que tem te atrapalhado de correr? Pense, o que pode estar te atrapalhando de correr? Um relacionamento? Não estou falando de casamento, irmãos. Um casamento no Senhor jamais vai ser impedimento de você correr a carreira no Senhor. Amém? Então não distorça as palavras, mas um relacionamento fora da palavra? Pode ser. Uma amizade fora da palavra? Pode ser. Um emprego no qual você anda mentindo e não consegue mudar? Pode ser. Eu não sei o que pode estar te atrapalhando na sua corrida, o que pode estar sendo peso, mas talvez pode ser uma dor, um medo, talvez pode ser uma angústia, talvez pode ser uma ferida que você carrega. Nada disso é pecado, mas são coisas que você traz e que são peso e que te atrapalham na caminhada. A verdade é que a caminhada está proposta, queridos. E muitas vezes nós não estamos conseguindo correr da maneira que o Senhor espera que corramos e da maneira que nós esperamos, porque nós amamos a Deus e eu tenho certeza que se você está aqui, você quer correr. Quer ou não quer? Correr a carreira, ser santo, andar, pregar o Evangelho, frutificar para o Senhor, ser um bom pai, ser um bom marido. Tudo isso é correr a carreira cristã. Muitas vezes nós não conseguimos por causa de pesos. E aí entra algo fantástico da palavra de Deus, que é o capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, o escritor de Hebreus vai nos dar um rol, uma lista de homens que venceram e que correram a carreira e que venceram. E ele chama esses homens de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. E sabe o que significa uma nuvem de testemunhas? Queridos, não significa que são homens que estão lá no céu olhando e falando assim: nós já vencemos, agora é a sua vez, ó. Não vai tropeçar, hein? Nós estamos olhando. Não é isso. Testemunha fala de alguém que testemunha algo. E vocês são inteligentes. O que esses homens como Abel, o que esses homens como Enoque, o que esses homens como Noé, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abdinego, como Raabe, a prostituta, o que esses personagens da Bíblia podem nos dizer? Por que eles são testemunhas? Porque eles testemunham o poder de Deus. E o que o poder de Deus pode fazer na nossa vida e na nossa caminhada. É para isso que existe Hebreus 11, para que você leia e fale assim: caramba! Eles conseguiram na força do Senhor, eu também vou conseguir. Mas eu tenho sido perseguido. Pois é, Abel foi morto pelo seu próprio irmão, porque fez uma oferta melhor a Deus. E ele venceu, e o sangue dele fala até hoje.
Ah, mas eu tenho medo das tempestades da vida. Pois é, Noé também deve ter tido medo quando ele entrou naquela arca, queridos. Mas ele, por fé, construiu por quase 100 anos aquela arca, porque ele cria na palavra do Senhor. E quando romperam-se as portas do abismo, ele deve ter morrido de medo. Eu teria morrido de medo, ainda que tivesse uma palavra. A gente às vezes romantiza a palavra achando que com ele era fácil. Mas não devia ser, irmãos. Ele enfrentou o medo, ele foi na fé do Senhor. Ah, mas às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho jeito, eu não tenho como, eu não sei pregar o evangelho. Ah, eu sou muito, eu não nasci para isso, eu sou muito pacato, muito tímido, muito. Moisés, querido, Moisés também era. Dizem que ele era gago, ou sei lá o que ele tinha, um problema de fala, ele mesmo fala, que era duro de lábios. Mas foi esse Moisés que pela fé tirou o povo do Egito e levou até chegar na terra prometida, queridos. Foi esse Moisés tímido que não sabia falar, que estendeu o cajado e o mar se abriu, que viu maravilhas naquele deserto. Ah, mas os gigantes são muito grandes. Ah, porque os problemas que aparecem para mim, pastor, o senhor não sabe. Meus problemas são muito grandes. Pois é, o nome de Josué não está no hall dos heróis da fé. Mas a muralha caindo está. E foi Josué quem liderou aquele povo. Então, sim, Josué para mim é o herói da fé, porque ele creu, foi ele que ordenou, aquilo que foi para ele que Deus deu a estratégia, e as muralhas ruíram. Eu não sei quais são os pesos que podem estar te parando. Eu não sei. Eu sei que o Deus que fechou a boca dos leões vai fechar a boca do leão que quer te devorar. O mesmo Deus que fez aquele fogo, aquela brasa não queimar Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Deus que vai fazer você passar incólume, sem se machucar, talvez na fornalha que você esteja vivendo. Porque Deus não escolhe pessoas no sentido de vou abençoar o Rodrigo, mas não vou abençoar a Nete. Deus é soberano, amém? Não estou falando contra a soberania de Deus, Ele pode todas as coisas. Mas um Deus que faz algo hoje, se fez para Sadraque, Mesaque e Abednego, pode fazer para você. Você crê? Eu não sei qual é o peso que você carrega. Eu não sei se é pecado. Se for pecado, queridos, eu já te aviso. Se é um pecado que você pecou hoje, se ajoelhe e peça perdão para Deus. Espero que você tenha feito isso antes de cear. Aquele pezinho que você estava carregando, aquele 1 quilo, já não tem mais, você segue a carreira. Agora, se é algo cíclico, procure um líder. Se é algo que você sabe, e se você sabe quando um pecado é pesado, procure ajuda. A palavra nos diz. Agora, se é um peso, queridos, eis os heróis da fé. Olhe para os heróis da fé. Se baseie neles. Amém? Há uma carreira proposta. Eu estou tentando lembrar o que vinha depois. Mas a verdade é que há algo importante, que não aqui já não está mais no texto. Mas a sua corrida, algumas pessoas dependem da sua corrida. Uma das pessoas é você mesmo. Claro. Porque da sua corrida você vai dar conta no dia que você encontrar o Senhor. Ele vai olhar para você e falar assim, olha, eu te dei pernas fortes, um pé forte, por que você não correu? Te dei tantos talentos. Todo mundo lembra da parábola dos talentos? Pois é. Ela não está à toa na Bíblia. Deus vai cobrar de você e de mim. Tudo aquilo que Ele nos permitiu, nos deu e que nós não fomos bons mordomos. Então, a primeira pessoa que depende da sua corrida é você mesmo.
Mas não é só você, queridos. A sua família depende que a sua corrida seja bem feita. Tua esposa, teus filhos, talvez teu parente, talvez o seu amigo, seu vizinho, eu não sei. Quem é que te olha com apreço? A sua corrida vai fazer diferença na vida dos seus. Você entende isso? Não é somente você. Se você tem um olho somente para você, se eu olhar para mim assim, eu vou correr minha carreira, e aí a Etel, Davi, o Pedro e a Manu, azar deles, eles têm a carreira deles, proposta por Deus, e eles que corram. Eu não estou seguindo aquilo que Deus me diz. Então, assim, a sua carreira, ela é importante para outras pessoas. Ela é importante para o time. Quando um atleta do Brasil vai com o uniforme do Brasil para as Olimpíadas, vocês já viram as ginastas? Eu acho tão legal aquela ginástica olímpica. Você vê lá, fica a equipe toda olhando, batendo palma, treinador, aí sai a nota, todo mundo gosta de ver isso. Quando o Brasil ganha é legal, né? O time depende da sua carreira, da sua corrida. Quem é o time? Somos nós. Somos nós. Então, quando eu olho o Vitor tocando baixo, hoje ele é líder do ministério de louvor dos jovens. Quando eu vejo o Vitor tocando baixo, quando eu vejo ele sonhando, quando eu vejo ele fazendo e ministrando, meu irmão, isso me enche de não só de alegria, mas de ânimo para continuar. Porque quando eu olho alguém do meu lado correndo, me faz ter vontade de correr. Então eu te peço, queridos, corra. Corra, para que você possa ser exemplo para aquele irmão que talvez esteja mais correndo devagar. E por fim, a outra, falei, você mesmo, a sua família, aqueles que estão perto, o time, mas assim como os atletas da ginástica olímpica representam o Brasil, você representa uma pátria. E a palavra diz que a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é o céu. Amém? A sua corrida representa e faz diferença no reino de Deus. Creia nisso. O Senhor te chama e te propõe uma corrida para que você corra com disciplina. Corra com diligência. Se você não pudesse, Ele nem te chamava. Se você está aqui, você não tem mais desculpa de caminhar enquanto você sabe que você pode correr. De caminhar em vez de ficar sentado, vendo outros correndo. Talvez você esteja sentado, parado. Está na hora de começar a caminhar e daqui a pouco de começar a correr. Há também um técnico. Nessa corrida não estamos sozinhos. Nessa corrida, nós temos um técnico ao nosso lado. Todo corredor tem alguém que está ali, do lado da pessoa, dizendo, vamos lá, campeão. Vamos lá, você consegue. E essa pessoa é o Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus, Ele falou assim, eu vou te mandar, vou deixar o Consolador, o ajudador. Olha só que interessante, o ajudador. É Ele quem vai correr a sua carreira? Não. Mas você está sozinho? Não. Ele está ali do seu lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Levanta, levanta. Não fica aí parado, tem uma corrida para correr. Corre! Mais rápido um pouquinho, você consegue um pouquinho mais rápido. Vamos lá, vamos lá. Não é por aí, não é por aí. Assim você não vai dar certo. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Você está lento demais. Olha só, esse não é o caminho. Esse é o Espírito Santo que deve estar falando, inclusive com alguns agora. Ele fala, queridos. Quero fazer um parêntese. Mas como que Deus fala? Muita gente às vezes fala assim, porque o pastor Marcelo fala que Deus falou com ele. Mas Deus nunca falou comigo. Claro que fala o dia inteiro, querido. Vai pecar para você ver.
Vai pecar. Em nome de Jesus não vai pecar. Mas vai tentar pecar. Se o Espírito Santo vai falar para você ou não, isso é pecado. Você não deve fazer isso. Como Deus fala? Assim. Como Deus fala? Na palavra. Você sabe. É Deus falando. Então esse ajudador, esse técnico está aqui hoje dizendo, cara, levanta, pelo amor de Deus, levanta. Levanta porque você vai dar conta da sua corrida. Você tem que incentivar aquele outro que está andando, sabe? Sabe a sua irmã? Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu estou falando para alguém. Sabe a sua irmã que não está correndo a corrida? É ela que Deus quer falar através da sua corrida. Que ela possa olhar para você e falar assim, nossa, minha irmã tem algo diferente, a minha irmã não era assim, ela está correndo, ela está voando. Há um técnico, há um treinador disponível para nos auxiliar nessa corrida. Há também algo, essa corrida não é só uma corrida única. Como vocês conhecem, existe a corrida de revezamento, senhor, né? Todo mundo conhece a do bastão? Pois a corrida que você corre é uma corrida de bastão, que vem correndo, que vem acontecendo desde o início. Segundo o Heróis da Fé, primeiro o herói da fé que eles citam aqui é Abel. Abel pegou o bastão e saiu correndo, irmãos. Isso é ilustrativo, tá? E foi passando o bastão, e foi passando o bastão. Aí no meio da caminhada vem um super poderoso corredor chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele participou dessa corrida, queridos. Ele se fez carne e osso como nós. Pegou aquele bastão e foi correr. Correu mais rápido que todos, é lógico. E depois que ele completou a carreira dele, o que ele fez? Ele passou o bastão para a igreja. Ele falou assim, vai lá, agora é a sua vez. Eis que te envio o ajudador. Agora é a hora de vocês correrem. Diz a palavra que o Senhor agora está assentado à destra de Deus esperando. Jesus aguarda que você corra. Até que os inimigos sejam colocados debaixo do pé dele. O Senhor aguarda a nossa corrida. Essa corrida de bastão, queridos, tem tudo a ver com o legado. Tem tudo a ver com o que você vai passar para a futura geração. O que é que você vai deixar para a futura geração na hora que você estiver deixando a corrida? A hora que você passar o bastão, qual é o legado que vai estar nesse bastão? Vai estar o legado de, cara, corre porque eu corri muito, muito. Agora é sua vez de fazer melhor do que eu fiz. Ou vai ser um bastão, cara, corre aí porque eu não corri nada. Não faça como eu. Qual é o bastão que você quer entregar para a sua futura geração? Isso pode ser seu filho, pode ser seus netos, pode ser seu filho espiritual, pode ser a nova geração da igreja. A verdade é que nós todos vamos passar. A verdade é que uma moça morreu com 26 anos de idade. Uma moça que podia viver pelo menos mais 60 anos. Que teria 86, é mais ou menos a média do que se vive hoje. E ela morreu ontem. Todo mundo soube. De fato, eu não a conheci, irmãos. Eu nem conhecia a voz dela, que é a voz mais potente do Brasil. Eu não conhecia. Eu não estou aqui para julgá-la, irmãos. Porque na idade dela, eu estava pecando, eu estava perdido nesse mundo. Quem sou eu para julgar uma menina dessa? Mas eu vi que ela começou a carreira dela nas igrejas, cantando Cassiane, cantando Aline Barros. Por algum motivo, acabou cantando sobre traição, sobre sofrência, sobre, sei lá, brigas. E eu quero perguntar qual é o legado que ela deixou para essa juventude.
Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Essa moça não sabia que ela ia cair de avião. Mas ela caiu. O futuro não nos pertence, não te pertence. E para finalizar, falei que há várias coisas, né? Há um técnico, há um bastão a ser passado, e há uma coroa prometida para aquele que correr a corrida. Paulo, no final da vida dele, escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Ele vai falar aquela frase famosa: combati o bom combate, completei a corrida. Agora já estou sendo entregue por libação à morte. Mas existe uma coroa de justiça que me aguarda, a qual o Senhor Jesus vai colocar na minha cabeça. Não é um anjo Gabriel que vai colocar uma coroa na sua cabeça, queridos. Você entende isso? Não é Pedro, não é Paulo que vai chegar para você, irmão, deixa eu colocar uma coroa da justiça porque você completou a sua carreira. Entra no gozo do teu Senhor. Não é, é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus quem vai colocar a coroa na tua cabeça. Se isso não te anima, queridos, eu não sei mais o que pode te animar. Queria que você ficasse de pé. Eu ainda estou pensando. Tiago, você pode subir aqui, irmão? Eu não sei qual é a... Eu não sei qual é a carreira proposta pelo Senhor para você, queridos. Eu não sei se você foi chamado para ser um pastor. Eu não sei se você foi chamado para ser um evangelista. Eu não sei se você foi chamado para ser um bom pai. Eu não sei se você foi chamado para influenciar o lugar onde você trabalha. Nessas horas a gente tem uma tendência a olhar a carreira como algo ministerial. E o ministério faz parte, mas isso não é tudo. Eu não sei o que o Senhor te colocou como proposta, mas o fato é que se você está aqui, em algum momento o Senhor te cativou. E o Senhor te prometeu. E o Senhor te comissionou. Nessa noite eu quero te dizer, há uma recompensa. Há uma alegria proposta. O próprio Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, foi em troca da alegria que lhe era proposta. Quando Jesus foi morrer naquela cruz, havia uma alegria proposta para ele. Por isso ele suportou, diz a palavra. Há uma coroa incorruptível proposta para você, meu irmão. Há uma coroa incorruptível, uma medalha, um troféu, eu não sei exatamente o que isso significa. Mas a verdade é que vem de Deus e o que vem de Deus não pode ser ruim. A pergunta é, como você tem corrido a sua carreira? Isso pode chocar você, isso pode deixar você triste, você pode até achar que eu estou mentindo. Não tem problema. Mas a verdade é que vai fazer muita diferença a maneira como você caminha nessa terra, com a maneira que você vai chegar no céu. Então Deus está te convidando. Corra, acelera o passo. Eu queria que você
fechasse teus olhos e meditasse nisso que foi pregado. E se você acha que você não tem dado aquilo que você precisa dar de melhor, se você não tem corrido a carreira da maneira que você acha que você pode, eu queria que você levantasse sua mão onde você está. Eu prometo que eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu queria que você fizesse um compromisso com Deus. Se você está ok com a sua corrida, tudo bem. Se você acha que você pode melhorar, eu queria que você levantasse sua mão alto para que o mundo espiritual possa ver. Eu queria que você que levantou sua mão agora pedisse perdão a Deus. Enquanto o Tiago vai ministrar uma parte da canção, o Tiago e a Marcela e a Luísa vão ministrar, eu quero pedir que você peça perdão a Deus. Talvez pela falta de compromisso, talvez por ter colocado os seus olhos em outro lugar, porque muitas vezes temos que ter olhos fitos em Jesus, mas na verdade os nossos olhos estão fitos na nossa carreira. E tudo que nós fazemos, Deus está falando assim, você tem que ir por essa direção. Não, mas espera aí, é por aqui que eu quero, porque a minha carreira depende disso aqui. Às vezes nossos olhos estão fitos no dinheiro que a gente pode ganhar, e nós tiramos os olhos do Senhor. Então eu quero te convidar a pedir perdão para Deus. Pai, perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos por andarmos, por corrermos aquém daquilo que somos capazes, Deus. É tudo sobre o Senhor. A corrida tem a ver com o Senhor. Nós somos chamados a uma proposta do Senhor. E queremos levantar as nossas mãos e dizer assim, eis-nos aqui, Senhor. Adestra as nossas pernas para a corrida, fortalece os nossos tornozelos, os pés espirituais, para que possamos correr a carreira. Senhor, o nosso desejo é chegar ao final das nossas vidas e poder dizer, completei a carreira, guardei a fé, eis que agora a coroa da justiça, a qual o Senhor Jesus colocará na minha cabeça, está à minha espera. Nós vivemos para isso, Deus. Ajuda-nos nesse processo. Quero também fazer um convite àqueles que talvez não conhecem o Senhor. Talvez você esteja assistindo aí da sua casa e você não conhece o Senhor Jesus. Talvez você esteja aqui neste lugar e você não conhece o Senhor Jesus ainda. Queria te convidar a convidar o Senhor para tomar conta da sua vida. Isso é muito mais do que uma oração, queridos. Deixa eu te falar, essa oração, ela pode te salvar, mas não é ela que vai te salvar. Quem salva é o Senhor Jesus. É você crer de todo o coração naquilo que você vai falar e se arrepender e transformar a sua vida. Então, se você estava andando para um lado, agora você já não anda mais. E essa é a análise que nós devemos, inclusive nós que nos confessamos como cristãos, somos convertidos? Faça uma análise, você andava por um lado, você anda para outro agora? Então quero dar chance, inclusive para nós, os convertidos, de aceitarmos mais uma vez a Cristo. Se você está na sua casa, faça essa oração comigo aqui também no salão. Pai, eu te aceito como Pai. Quero ser chamado teu filho. Quero entregar a minha vida, o meu futuro, o meu destino a ti. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados. Eu creio que sobre ti o Senhor levou os meus pecados para que eu pudesse ser feito justiça de Deus. Aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados e prometo viver uma vida
de devoção e entrega ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, queridos, de todo o seu coração, eu creio que o Senhor pode mudar o seu destino. Amém? Glória a Deus.